A crescente campanha de espionagem cibernética da China contra os Estados Unidos da América e seus aliados, Flax Typhoon, tem sido acusada de realizar ataques cibernéticos aos americanos recentemente. Os ataques cibernéticos estão crescendo conforme Estados Unidos da América e China entram em um período de incerteza em suas relações. Eles tinham acesso aos sistemas que controlavam a maneira como o governo dos Estados Unidos da América solicitava acesso legal. Tufão de sal, tufão de linho. O tufão Volt revelou que atores maliciosos chineses estavam pré-posicionando infraestrutura crítica. A China iniciou grandes exercícios militares nos arredores de Taiwan, ilha autônoma. Taiwan mobilizou sua própria marinha em resposta aos exercícios que alguns estão chamando de ensaio para uma invasão. A China atacou os Estados Unidos da América. Uma delegação chinesa confirmou que a China tem como alvo portos, utilidades de água, aeroportos e outras infraestruturas dos Estados Unidos da América há anos. Eles também invadiram uma dúzia de provedores de telecomunicações dos Estados Unidos da América, como AT&T, Verizon e T-Mobile. Por causa disso, eles conseguiram acessar as mensagens de milhões e milhões de americanos, incluindo o presidente Trump, o vice-presidente Vance e a ex-vice-presidente Harris. Então, por que a China está fazendo isso? Oficiais chineses afirmam que estão fazendo isso devido ao apoio dos Estados Unidos da América a Taiwan. Há crescentes preocupações sobre uma operação de hacking chinesa extensa e sofisticada. O presidente do Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos da América, Mark Warner, chegou a chamá-lo do pior hack de telecomunicações na história da nação. Pessoas informadas sobre o assunto dizem à Cable News Network que hackers chineses têm hackeado, rastreando chamadas telefônicas, lendo mensagens de texto e até mesmo ouvindo as conversas de algumas das figuras mais importantes, tanto do Partido Democrata quanto do Republicano. Até Donald Trump e Juris Dr. Vance foram alvejados. O que permanece incerto é exatamente qual inteligência foi coletada durante esses hacks. Este foi o pior hack de telecomunicações na história dos Estados Unidos da América e durou anos. Quando me dizem que estou mentindo sobre fazendas de bots do CCP nos Estados Unidos da América, mostro a eles este hack. Eles hackearam funcionários do governo. Você acha que eles têm fazendas de bots para espalhar a propaganda do CCP? Por isso, pedimos que vocês cliquem no botão de curtir e se inscrevam abaixo, pois isso nos ajuda muito no algoritmo do YouTube e a contrariar os bots do CCP. Aqui está o que se sabe até o momento sobre esse hack. A notícia sobre esse ataque foi divulgada em dezembro de 2024 e anunciada pelo Federal Bureau of Investigation. O Federal Bureau of Investigation, naquele momento, disse que havia detectado esse ataque do Salt Typhoon meses atrás. Mas, mesmo em dezembro, eles não conseguiram expulsar os invasores do sistema. O senador Mark Warner, presidente democrata do Comitê de Inteligência do Senado, afirmou que remover os invasores exigiria substituir milhares ou dezenas de milhares de dispositivos desatualizados, como switches e roteadores, representando um enorme desafio logístico e financeiro. Por causa disso, os invasores chineses ainda conseguiram monitorar as comunicações do governo em dezembro. Isso foi meses depois que o Federal Bureau of Investigation já havia detectado que eles foram hackeados. Mas, de acordo com o Federal Bureau of Investigation, eles acreditam que o hack começou mais de um ano antes de dezembro de 2024. E esse hack visou alguns alvos de alto risco. Os invasores conseguiram interceptar conversas telefônicas em tempo real entre indivíduos de alto perfil, como o presidente Trump, o vice-presidente Juris Dr. Vance e membros da equipe da ex-vice-presidente Kamala Harris. Além disso, os invasores também acessaram sistemas usados pelas agências de aplicação da lei dos Estados Unidos da América para vigilância. Isso significava que eles poderiam ter descoberto quem estava sob investigação antes da notícia se tornar pública. Agora, na época em que este relatório foi divulgado, a China obviamente negou qualquer envolvimento. Mas o Federal Bureau of Investigation disse que provavelmente eram hackers apoiados pelo Estado do governo chinês. Surpreendentemente, há uma semana, a delegação chinesa admitiu ter realizado este ataque contra os Estados Unidos da América e até declarou o motivo pelo qual estão mirando no país. Não se trata das tarifas, mas do apoio dos Estados Unidos da América a Taiwan, uma nação independente, e da oposição dos Estados Unidos da América à tomada de Taiwan pelo Partido Comunista Chinês. Mais detalhes sobre isso a seguir.
O Wall Street Journal relatou que em reunião secreta em dezembro, oficiais chineses admitiram uma série de ataques cibernéticos à infraestrutura dos Estados Unidos da América, uma revelação impressionante. Pequim informou à administração Biden que passou anos visando redes de computadores nos Estados Unidos da América, incluindo redes elétricas, abastecimento de água, portos e aeroportos, vinculando os ataques ao crescente apoio dos Estados Unidos da América a Taiwan. Conosco novamente o brigadeiro aposentado da Força Aérea, John Tiker. General, obrigado por estar aqui. Sempre bom vê-lo. Feliz sexta-feira. Feliz sexta-feira, Blake. Obrigado por me receber. Você se lembra do início de 2024, quando o governo anunciou a existência do grupo chamado Volt Typhoon? Eles são uma organização criminosa dentro da China e estão fazendo todo tipo de coisa ruim, certo? E a crença é que na China, na Rússia, no Irã, tudo isso vai até o topo, certo? Então deveríamos nos surpreender que a China reconheceu isso? Blake, não deveríamos nos surpreender, mas esta é uma ameaça muito clara da China para os Estados Unidos de que eles invadiram nossa infraestrutura, o que significa que eles podem apagar as luzes ou cortar nossa água a qualquer momento. Eles querem que lembremos disso a cada movimento geopolítico que fizermos, considerando que podem causar um verdadeiro dano aos Estados Unidos da América e ao cidadão comum. A reunião de dezembro e a ameaça velada lembraram que eles têm uma verdadeira vantagem contra nós. Um relatório revelou que, em reunião secreta, a China admitiu envolvimento em ataques à infraestrutura americana. A delegação chinesa associou anos de invasões cibernéticas em infraestruturas críticas dos Estados Unidos da América, como portos, serviços de água e aeroportos, ao crescente apoio político americano a Taiwan. Fontes anônimas afirmaram que os comentários dos funcionários chineses na reunião de dezembro foram indiretos e ambíguos, mas a maioria da delegação americana interpretou como uma admissão tácita e um aviso aos Estados Unidos da América sobre Taiwan. Desde então, houve uma mudança de administração, e essa é a posição do governo Trump sobre esses ataques. Altos funcionários da administração Trump disseram que o Pentágono irá buscar mais ataques cibernéticos ofensivos contra a China. Pequim seguiu explorando seu notável acesso às redes de telecomunicações dos Estados Unidos da América, viabilizado por um alcance distinto creditado ao tufão Só. O principal tópico da reunião entre as delegações dos Estados Unidos da América e da China em dezembro foi a invasão de hackers chineses na infraestrutura dos Estados Unidos da América, onde eles estão apenas aguardando. Os Estados Unidos da América alertaram a China de que isso não é bom. Vamos ver isso como uma indicação de guerra se continuarmos a fazer algo assim. Quero explicar brevemente os objetivos da China com esses hacks. Como sabemos, o objetivo do Partido Comunista Chinês é simples. O Partido Comunista Chinês quer roubar ou parar o desenvolvimento econômico da América, em áreas que importam para o futuro. Mas os métodos para atingir esses objetivos variam. Por isso, o Partido Comunista Chinês não mira apenas em alvos governamentais e militares. Eles também buscam empresas privadas e indivíduos. Em 2022, um espião chinês foi preso por tentar roubar segredos de inteligência artificial do Google. Isso foi apenas mais um caso na extensa lista de atos de espionagem chineses descobertos. Se você rolar pela página da Wikipédia, que tem uma lista de todos os incidentes, levará alguns segundos para rolar até o final. Considerando os padrões da web, esta é uma página bem extensa. No começo dos anos 2000, a maioria dos ataques focava em roubar informações e tecnologia de governos e empresas. Isso então foi usado para fortalecer as empresas e as capacidades militares da China. Recentemente, no entanto, mais e mais ataques estão focados em perturbar a vida americana e retardar o progresso americano. Pelo menos é o que parece, porque os hackers chineses estão atualmente apenas se posicionando em lugares críticos e esperando. Só podemos supor que ou os hackers já têm alguns planos para puxar o gatilho quando um conflito começar, ou o CCP tem algo planejado e está se preparando com antecedência para retardar a resposta americana. Muitos especialistas acreditam que isso pode ser uma preparação para a invasão de Taiwan, que provavelmente ocorrerá em 2027. Se o CCP conseguir cortar o fornecimento de combustível americano, ou o fornecimento de água ou comunicação, pode, no mínimo, retardar a resposta americana, causando caos, dando tempo ao exército do CCP para lançar uma ofensiva em Taiwan. Na verdade, isso não é novidade. A Rússia fez algo semelhante com a infraestrutura da Ucrânia antes de lançar sua invasão sem sentido.
Apenas uma hora antes da invasão russa, com tanques e mísseis atravessando as fronteiras, o maior provedor de internet da Ucrânia, Viasat, enfrentou uma inatividade sem precedentes no momento mais crucial. Isso levou a grandes interrupções nos centros de comando e controle ucranianos, que provavelmente, na verdade, com certeza, ajudaram a Rússia durante as primeiras horas da invasão. O hack não afetou apenas o exército ucraniano, mas também cidadãos, empresas ucranianas e até mesmo europeias vizinhas, que enfrentaram interrupções. Alguns relataram ficar sem acesso à internet por mais de 2 semanas. O ataque à Viasat também impactou uma grande empresa de energia alemã, que perdeu o acesso ao monitoramento remoto de mais de 5.000 turbinas eólicas. Na França, quase 9.000 assinantes de um provedor de internet via satélite tiveram uma interrupção no serviço. Investigações posteriores por organizações internacionais e pela própria Viasat descobriram que foi a Rússia quem estava por trás desse ataque. Analisando mais a fundo essas investigações, percebemos o quão cedo a Rússia planejou essa invasão. A investigação revelou que o planejamento para o ataque começou no início de fevereiro, e a invasão ocorreu em 24 de fevereiro de 2022. Isso significa que o malware já estava no sistema e apenas aguardava a autorização dos superiores russos para causar caos. Da mesma forma que o Federal Bureau of Investigation teme que os hackers chineses estejam posicionando o malware em lugares críticos e apenas esperando pela autorização ou algo grande. Esse algo grande poderia ser a invasão de Taiwan ou algo completamente diferente. Não sabemos exatamente. É justamente por isso que o Federal Bureau of Investigation está preocupado, e com razão. No ano passado, o Federal Bureau of Investigation informou ao Comitê da Casa Branca que a China possui um dos maiores programas de hacking do mundo. Na verdade, se o Federal Bureau of Investigation focasse todo o seu programa de hacking apenas na China, mesmo assim, o Federal Bureau of Investigation seria superado em 50-1. A China, na verdade, tem um programa de hacking maior do que todas as outras nações combinadas. E é exatamente por isso que a China enviou aquele aviso indireto para a administração atual. A China estava basicamente mostrando que pode desligar os Estados Unidos quando quiser, não apenas através de hackings. A China tem muitas maneiras diferentes. E por isso precisamos nos concentrar em desacoplar e nos tornar autossuficientes. O primeiro míssil será disparado de um navio chinês contra um navio dos Estados Unidos da América no Estreito de Taiwan. O primeiro míssil disparado por um navio chinês contra um navio americano no Estreito de Taiwan não será o primeiro ataque. Antes disso, Xi ligará para seus aliados nos Estados Unidos da América, ameaçando destruir a economia americana caso o governo tente intervir. Eu vou fazer isso. Eu farei isso amanhã. Vou expulsar todos vocês. Vou dar todas as suas isenções especiais. Vamos roubar todas as suas fábricas. Vamos nacionalizar todos os seus trabalhadores. E então vamos vender iPhones mundialmente e vocês se tornarão irrelevantes. Tipo, isso é realmente o que ele tem em seu aljava. Caramba. Isso é muito assustador e pesado, não é? Sim? E a pior parte é que, para não ser uma caricatura, mas ninguém está falando sobre isso... Quando foi a última vez que você ouviu a expressão nojo em um olho aberto? E é tudo, obviamente, verdade. Tipo, alguém contesta que Xi pode simplesmente destruir a Apple. Eu não acho que alguém conteste isso. Há quem argumente que Xi poderia destruir milhões de empregos e trilhões, ou até dezenas de trilhões em valor de mercado nos Estados Unidos da América, da noite para o dia, com uma simples assinatura. Tipo, eu não sei. Eu sinto como talvez as pessoas se sentiam um pouco durante a Guerra Fria, sabe? Apenas sob a pressão de, cara, as bombas nucleares poderiam ser lançadas a qualquer momento. Este é o grande problema que muitos estão perdendo. Pensamos no comércio como algo totalmente diferente da segurança nacional. Pensamos no militar como algo distinto da nossa política econômica. Mas não é assim que as coisas são, e não é como o Partido Comunista Chinês enxerga isso. O Partido Comunista Chinês usará nossa dependência econômica da China para nos forçar a não ajudar Taiwan militarmente. O Partido Comunista Chinês usará hackers para atacar nossa infraestrutura aqui nos Estados Unidos da América para que possam obter uma vantagem militar ao atacar Taiwan. O Partido Comunista Chinês vê tudo como interconectado e eles podem nos pressionar usando uma coisa para obter vantagem em outra coisa. É por isso que nossa dependência econômica da China é uma grande questão de segurança nacional. E não é apenas os Estados Unidos que a China trata assim, é todos os países. Na verdade, quando uma delegação dos Estados Unidos da América foi a Taiwan para negociar tarifas sobre produtos taiwaneses,
A China viu isso como um sinal de desrespeito e começou a realizar exercícios militares ao redor de Taiwan. Aqui temos um dos senadores que visitou Taiwan compartilhando sua experiência. Como foi estar dentro de Taiwan enquanto o Partido Comunista Chinês realizava seus exercícios práticos para tomar a ilha. Você sente que a temperatura está mais alta nesta viagem comparada a outras anteriores? Sim. Por quê? A mais ativos da República Popular da China, eles estão mais ativos, eles estão mais agressivos, eles estão mais assertivos. Acredito que durante a transição das administrações Biden e Trump surgiram preocupações sobre mudanças nas políticas adotadas. Esta é uma área onde não há mudança, onde é importante haver uma reafirmação bipartidária de nosso aliado de tratado, as Filipinas, compromisso contínuo com a segurança e estabilidade das relações através do Estreito e com Taiwan e sua prosperidade e seu sucesso. Você acha que este é um período difícil ou arriscado para as democracias em geral? Há muita pressão sobre as democracias, principalmente vindo das divisões dentro de nossas próprias sociedades, mas também vindo do aumento da agressividade e capacidade de 4 países: China, Rússia, a República Popular Democrática da Coreia e o Irã. Os senadores também visitaram as Filipinas nesta viagem. O senador Kuhn afirma que voou pela primeira vez sobre o Mar do Sul da China em um avião militar americano, testemunhando pessoalmente algumas dessas atividades. Ele crê que laços econômicos mais sólidos na Ásia poderiam estabilizar a região. Os senadores deixam Taiwan no sábado, mas as questões sobre tarifas, segurança e a confiabilidade dos Estados Unidos da América permanecem. Aqui no mapa na sua tela, você pode ver tudo o que o CCP fez ao redor de Taiwan apenas em março de 2025. Foi um mês agitado para Taipei. Um número recorde de sobrevoos por balões e aeronaves chinesas definiram o mês, culminando em um acordo militar conjunto estilo bloqueio da PLA e circulando Trilobi. O visual abaixo encapsula a atividade relatada. Foram detectadas mais de 431 aeronaves da PLA ao redor de Taiwan, todas na Zona de Identificação de Defesa Aérea, Área de Identificação de Defesa, de Taiwan. Também foram detectados 228 navios de guerra da PLA ao redor de Taiwan, somente em março. Tudo isso ocorreu em março e em abril descobrimos o motivo das ações da China. Isso foi uma espécie de ensaio para uma provável invasão que pode estar a caminho. E tudo por causa de tarifas. Fontes de inteligência afirmam que a China invadirá Taiwan em breve. Fontes de inteligência disseram a 1945 que acreditam que uma invasão chinesa a Taiwan não ocorrerá em menos de 6 meses. O implacável programa de atividades de assédio de Pequim, dirigido contra a República da China, foi descrito por Sir Alex Younger, ex-chefe do Serviço Secreto de Inteligência do Reino Unido, como um manual sobre subversão, assédio cibernético e político, ou um estudo de caso para entender os aspectos da guerra do tipo descarado. Embora a situação com a República da China tenha aspectos únicos relacionados às suas longas tensões com o continente, o assédio do tipo Zona Cinzenta que enfrenta é quase idêntico às ações tomadas tanto pela República Popular da China quanto pela Rússia contra outras nações na Europa e na Ásia. Isso inclui sabotar cabos submarinos de internet e comunicação, interferir em eleições e espalhar desinformação digital. Em 4 de março, o governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, aplicou tarifas sobre a KRC, apresentadas como incentivos para Pequim voltar ao que Washington considera comércio justo e equilibrado. O embaixador da República Popular da China fez uma ameaça semi-ambígua de que seu país estava pronto para qualquer guerra com os Estados Unidos da América. A China poderia invadir em breve, segundo interpretações das declarações do embaixador. Pequim teria decidido que o momento está maduro para agir contra a República da China, iniciando um conflito direto com os Estados Unidos da América. Fontes de inteligência afirmam que a alta liderança do Partido Comunista Chinês acredita que a administração dos Estados Unidos da América será incapaz ou não estará disposta a impedir uma invasão pelo Partido Comunista Chinês e seu braço militar, o PLA, dentro de 6 meses. Agora devemos considerar os problemas internos da China. Veja, desde que as tarifas foram impostas sobre os produtos chineses, a crise econômica na China só piorou.
O desemprego está aumentando, mesmo que a China anuncie que seu produto interno bruto está crescendo. Os números não corroboram isso. A receita tributária na China está diminuindo. Como pode ser que o Partido Comunista Chinês esteja ganhando menos em impostos enquanto o produto interno bruto está aumentando? O Partido Comunista Chinês quer que o mundo acredite no crescimento da China. E por isso, a economia chinesa, 5%. Pense nisso. Como você distrai as pessoas quando elas estão lutando? É um truque tão antigo quanto o tempo. Dê a eles um inimigo estrangeiro para odiar. E esta é mais uma razão pela qual o Partido Comunista Chinês pode antecipar o cronograma para a invasão de Taiwan. Os trabalhadores estão retornando às fazendas. Esta é uma história muito ruim para a China, mas Xi Jinping ele quer resistir porque se colocou em uma posição onde não pode fazer a coisa economicamente racional. Gordon, uma China irritada e intransigente tenta mudar a história aqui, fazendo algum tipo de movimento contra Taiwan. Isso é sempre possível. E nas últimas 3 semanas vimos atividades militares chinesas muito beligerantes contra Taiwan, mas também contra a Coreia do Sul, Japão, Filipinas e até mesmo a Austrália. A China poderia reagir em qualquer lugar. Agora, acho que Xi Jinping pode começar a perceber que sua única saída é criar algum tipo de distração militar. E não é para unir o povo chinês, Jonathan, porque eles não querem guerra, mas é para impedir que outras figuras do Partido Comunista desafiem Xi, e isso é algo que o herói de Xi, Mao Zedong, fez na Revolução Cultural, que começou em 1966. Aqui quero mostrar a você um excelente diálogo diplomático que vem ocorrendo entre a China e Taiwan. O porta-voz da China disse que Taiwan não tem um presidente. O que eles insinuavam é que Taiwan é um território chinês, portanto, não pode ter um presidente. A China não reconhece que Taiwan tem um presidente. Bem, o presidente taiwanês respondeu a este comentário dizendo que espera que um dia o povo chinês possa votar para o seu presidente. Esse tipo de conversa é divertido, mas as ações da China na Ásia não são motivo de riso. E não é apenas contra Taiwan. Recentemente, vimos um clipe chocante de guardas costeiros chineses atacando navios filipinos em águas filipinas no Mar das Filipinas Ocidental. A China faz isso para intimidar e amedrontar países vizinhos menores, buscando controlar as águas disputadas até que se submetam. A China precisa entender que as Filipinas não cederão a ameaças de agressão. E, infelizmente, para a China, as Filipinas não estão sozinhas. Recentemente, em sua viagem à Ásia, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, foi às Filipinas, encontrou-se com o presidente Marco e reafirmou o compromisso inabalável dos Estados Unidos com as Filipinas e os defeitos das Filipinas. A China não gostou de ouvir isso. Eis os detalhes. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, visitou as Filipinas na sexta-feira, reafirmando o compromisso inabalável de Washington com um tratado de defesa entre os países. Você inicia sua jornada pela Ásia em meio a crescentes tensões com a China. Durante coletiva com seu homólogo filipino, Hegseth prometeu ajudar o país a fortalecer um impedimento contra o que chamou de agressão chinesa na região. Há uma longa lista de países no passado que tentaram testar a determinação dos Estados Unidos da América. Estamos resolvidos neste momento, neste instante, a trabalhar com nossos parceiros para restabelecer o ethos guerreiro, reconstruir nosso exército e restabelecer a dissuasão e apoiar nossos aliados e parceiros, em primeiro lugar nesta região. As palavras de Hegseth vieram quando a Reuters obteve exclusivamente imagens de satélite mostrando 2 bombardeiros de longo alcance, H-6, ao redor do Scarborough Shoal nesta semana, implantados pela China. Foi a última jogada de Pequim para afirmar a soberania sobre a área altamente disputada no Mar do Sul da China.